Juan R. é um menino de poucas palavras e muito saber, dos altos de seus 12 anos de vida. Desde muito cedo aprendeu o ofício secular de sua família, a pesca. Viviam em uma aldeia, Boa Esperança, entre o continente e o Oceano Atlântico. Aprendeu com a história oral, passada dos avós aos pais e mães, e dos pais e mães aos filhos e filhas, a antever tempestades, catástrofes e bonanças. Em uma das visitas que fiz à aldeia, como fotógrafa social, sou Tina M., aprendi muito com as histórias dessa família. Era um olhar de Juan o que mais me interessava. Seus olhos pareciam interpelar a história o tempo todo. Chamava atenção como aquela criança, amadurecida pela vida, parecia compreender como ninguém os processos de prazer e de dor materializados em seu corpo e seus sentidos. Juan era o filho do meio do casal Maria e José. Seu irmão mais velho, Marim, rebelou-se desde cedo contrário a seguir no ofício da família. Odiava o cheiro da pesca, dos pescadores, da aldeia. Para a tristeza de José, que queria passar ao primogênito toda a bagagem que trazia ao longo de seus 30 anos de vida. O avô paterno das crianças, seu Arnaldo, com apenas 50 anos, perdeu a visão. Uma outra história que nos contará Juan tempos depois, após tomar mais confiança na relação estabelecida. Parece ser uma característica comum na aldeia, o envelhecimento precoce. Crianças passam a ser adultos, adultos apresentam-se como mais velhos rapidamente, como se o tempo machucasse os corpos por insistirem em viver da produção e realização de suas necessidades sem a preocupação cronológica do tempo da mercadoria. Tem uma paixão de infância com a pesca artesanal e com todos os demais trabalhos vinculados à produção de vida, não necessariamente mercantil. Juanito foi criando aos poucos uma cumplicidade comigo mediada por silêncios e sorrisos. Ele adorava quando ele repassava minha câmera fotográfica e tirava boas fotos. Afinal, o olhar que traz do além-mar guarda muito de uma indagação filosófica sobre a história. Ao longo dos últimos 3 anos, trabalhando como fotógrafa na aldeia, o menino dos olhos distantes foi rompendo a desconfiança e abrindo-se ao encontro. Em um desses ricos dias de troca de saberes, o menino Peixe, filósofo, contou 2 importantes acontecimentos vividos em sua família, em sua aldeia. Tomei assento na areia. Ajeitei o encaixe das cadeiras e me posicionei avistando o mar, enquanto lhe era toda ouvidos. Os preparativos para a pesca e para o nascimento de Luna. Diz Juan que um dia em que Luna nasceu, sua irmã mais nova, hoje com 5 anos, houve um acontecimento que transformou a vida da aldeia. Seu pai, dono do barco Navegações, havia saído às 3h30 da madrugada, acompanhado de 3 outros marujos, para ir longe atrás de grandes peixes. Juan conta que naquele dia o mar estava incrivelmente manso. José era um astuto conhecedor do tempo e do prazer de desfrutar a vida após a pesca. No dia anterior, ficou animado com a calmaria oceânica e disse a Maria, que o olhava sentado ao seu lado na esteira acompanhada de Juan, enquanto ambos o observavam com muito afeto e atenção: amanhã vou cedo para o alto mar. Volto assim que enchermos o barco, pois a maré está para peixe. Logo que chegar, iniciaremos preparativos para receber Luna pelas mãos de minha mãe, Nastácia. Maria acariciou, como era de costume, os cabelos crespos de José e afirmou com um sorriso que assim seria, enquanto o pai de Luna mexia na barriga com a mão direita, à espera da resposta da filha que o aguardaria, e cutucava Juan com a mão esquerda, fazendo cosquinhas em sua barriga. O único ausente da despedida familiar era Marim,
que apesar do nome em homenagem às águas e ao ofício ancestral, parecia ter um rancor danado de seguir provinciano. Odiava, dizia ele, o atraso. Queria inserir-se na modernidade, ir embora para a cidade grande, relata Juan. Quando os 4 homens entraram na embarcação, o horizonte estava aberto e calmo. Mas Juan previa que aquela harmonia era uma antessala perigosa e guardava uma falsa sensação de segurança. Por que pensava isso o menino? Por conta da observação da debandada das garças, que em um ritmo alucinado voavam rápido e raso para o lado sul, suleavam. As aves, sabe Juan, sempre anunciam o que vem de longe e não somos capazes, os humanos, de ver, perceber, antever. Mas o menino, criado na aldeia, conhecedor da vida marinha, era sensível e convicto sobre a importância para sobreviver da observação cuidadosa dos sinais da natureza. O menino astuto tentou avisar a mãe de que a calmaria guardava uma surpresa, enquanto o pai enrolava cuidadosamente a rede que levaria na embarcação. Mas estavam todos tão atarefados com a última saída antes da festa do nascimento, ao regresso da pesca, que não prestaram atenção. Foram-se os marujos do Navegações. Junto com eles saíram outras 5 embarcações. A chegada da tempestade. Apreensão na aldeia. Marujos voltam perdidos. Às 14 da tarde, enquanto as crianças e mulheres da aldeia faziam os ajustes na praia para receber as embarcações, o tempo fechou abruptamente. Maria começou a sentir fisgadas de contração inesperada, pois a menina Luna estava preparada para vir ao mundo 2 semanas depois desta última pesca em alto mar, segundo o conhecimento secular de parteira, tanto de Nastácia como de Maria. Essas mulheres juntas haviam trazido ao mundo mais de 100 crianças nos últimos 15 anos, relata o pescador jovem da aldeia, Juanito. Vale reforçar que um dos processos mais bonitos da vida, em Boa Esperança, é a força que a cultura popular dá ao conhecimento prático. Parteiras, benzedeiras, curandeiras são todas cientistas da vida. E quanto mais experiência no fazer fazendo, mais renomadas ficam estas mulheres, estes homens. Daí nasceu minha paixão por esse lugar e nossos vínculos para a vida. Menciona Juan que no movimento das contrações de sua mãe, fortes e altas ondas se formaram, fazendo com que a mansidão desse lugar à tempestade, com fortes rajadas de vento. Enquanto isso, segundo os relatos de seu pai, tempos depois, a tempestade se pegou forte no Navegações. A experiência na arte de navegar e dominar as águas parecia não contar naquele dia. O desespero e a presença da morte na vida dos 4 fazia-se real. Era como se tivessem feito algo de mal e precisassem pagar por isso. Das poucas coisas que contou José, foi de que depois de lutarem por 30 minutos, veio a exaustão. Entre muita água e muito balanço, parecia que os 4 marujos não tinham como resistir. Desistiram. A última coisa que José se lembra é de ter gritado no barco: "Chega! Silenciemos e agradecemos, pois é o nosso fim." Nenhum dos 4 chorou, mas fecharam em sintonia os olhos. Ao menos assim é como recordam a história esses 4 homens unidos pelo M da morte e M do mar. Quando acordaram, estavam novamente na calmaria do oceano e avistavam a aldeia. José não tem a menor ideia do que ocorreu. Entre a última fala e o retorno, que não sabem bem de onde, os 4 homens criaram uma cumplicidade que somente entende quem viveu junto o que eles viveram. Juan conta ainda que os olhos do seu pai e dos 3 marujos pareciam ter voltado iguais, como hipnotizados, sem alma, cuja expressão era sempre olhar além, nunca mais viver o aqui e o agora.
Era como se tivessem conhecido um outro plano que os havia transformado em outros seres, presentes em um mesmo corpo, mas sem presença alguma. Dizem as pessoas mais velhas da aldeia que quem volta vivo de uma tempestade ou nunca mais entra no mar, ou se entra, nunca mais é o mesmo ser. Essa parecia ser a saga dos 4 marinheiros. 2 deles meteram-se na bebida como refúgio seguro, dadas suas inseguranças traumáticas. Os outros 2 continuaram seu ofício, sem, no entanto, demonstrar prazer. José foi um destes 2. A tempestade vista do continente e o nascimento de Luna. Juan conta que, ao viver do continente a tempestade, acompanhava sua mãe gritar de dor. Nada a acalmava. Era um grito maior do que a dor do parto. Um grito que anunciava a proximidade da viuvez prematura. Ao lado dos gritos de Maria, ouvia-se também os lamentos de Nastácia com o não retorno do filho. 2 mulheres da aldeia com histórias e vidas cruzadas à espera do nascimento de Luna, mas com os olhos bem distantes dali, na verdade, como se tivessem pressa que a ocasião terminasse logo e pudessem chorar a falta dos marujos. Na aldeia, as crianças eram mestres na arte de ouvir e ver pelos buracos os nascimentos realizados pelas parteiras. Mas Juan intuía que os gritos de sua mãe, naquela tarde, anunciavam as dores do corpo, da alma, próprias de quem sente que o amor de sua vida não mais voltará. Os gritos revelavam que Luna a rasgava por inteira, devido a um tipo de dor do corte do cordão que as uniria para toda a vida em 2 amores, a José e a aldeia. Luna e Maria, acompanhadas de Nastácia, trabalhariam duro ao longo de suas vidas para efetivar essa relação amorosa. O último toque de José em Luna foi naquela despedida antes da tempestade. Nunca mais se repetiu. Luna teve um pai presente em carinho e ausente na alma. Juan sabe, por ser mais velho que Luna, o que ela perdeu. Não experimentou um José vivo, risonho, calmo e lúcido. Um pai educador da aldeia. Luna e a carga social. Dava pena em Juan o desejo de Luna em agradar o pai, que estava com o olhar vazio desde que a menina nasceu. Sentia doer em Luna a ausência de vida presente nos olhos de José. A menina, como o nome dos movimentos da maré, Luna, reconhecia a voz nas poucas vezes que o pai falava, mas nunca encontrou, nestes 5 anos de vida, seu olhar afetuoso. Juan sabia ser injusto, pois Luna era uma criança que fazia jus ao nome. Era doce, brilhante, repleta de cores, cheia de movimento. Quando José chegou à praia, sem peixes e com os olhos vazios, Maria não o reconheceu. Foi a primeira vez que ela olhou para ele sem avistar a companhia amorosa de sua vida. Nastácia chorava, agradecida pelo mar ter trazido seu filho de volta. Mas assim como Maria, percebeu de cara que os marujos voltaram sem alma. Juan conta que aquele dia ficou registrado no calendário de Boa Esperança como dia de respeito ao mar. Nenhum pescador ou pescadora, no dia 29 de junho, ousava entrar no mar, fosse para pescar ou para brincar. Era um dia de prestar homenagem aos mais diferentes cultos desde o continente, a volta dos mortos-vivos. Também não sabiam mais, tamanha preocupação com os homens, se naquela noite havia tido lua cheia ou lua nova. Parecia ser crescente ou minguante, dado os sonhos que se desfaziam e que se apresentavam em pleno momento do nascimento de Luna, que, em algum sentido, definia a saga de morte de José. Juan, que era de poucas palavras, naquele entardecer perdia o fôlego de tanto falar, como se precisasse colocar para fora as angústias que trazia há anos dentro de si. Era uma confusão de sentimentos, sentidos, razões e sensibilidades. Mas ele insistia no ritmo de seu coração
em dizer que as calmarias sempre antecipavam tempestades. Juan cresceu entre dois mundos, implorando a presença educativa de pescador do pai e vendo crescer a tristeza de Luna com a ausência paterna. Além, é claro, da fuga de Marim, do que ele entendia ser uma vida miserável, a da aldeia. Chama atenção como Juan, com apenas 12 anos, tem uma capacidade de memória e de registros da história vivida na aldeia em pormenores. O menino dos peixes, dos ventos, das águas, sabia tudo daquela ciência, mas não entendia por que as coisas mudavam tão rapidamente, interferindo de forma real na vida da aldeia. Para Juan, Luna era o ponto de ligação entre o mar calmo e o mar revolto, entre a lua cheia e a lua nova, entre os olhos de José presente e os vazios para o amor. Luna fundia entre os membros da família a data em que tudo mudou. Apesar da tristeza de Luna representar a saga da aldeia, Juan sabia não ser possível descolar os dois eventos, a calmaria e a tempestade, que trouxeram o vazio dos olhos e da vida de José. Luna, a menina dos sonhos e dos apagamentos, a menina da ausência e da presença, a conexão entre o que foi e o que não mais será, a menina em contínua busca de afetos. Juan, os registros da história e da memória. Juan, enquanto termina as histórias da história, olha fixo para o oceano como indagando sobre os sentidos da vida. É uma criança que faz perguntas com os olhos, fala com silêncios, indaga com um choro que nunca corre no rosto, ainda que esteja bem presente na tristeza que traz no corpo. A filosofia da vida ensinava ao menino da aldeia que havia muitos mistérios entre o céu e a terra, e que ele precisaria, ao longo de sua existência, decifrá-los caso quisesse sobreviver às tempestades que vêm depois das calmarias. Ao final, o homem ameaça chorar, mas parece ser que naquela aldeia, cuja cumplicidade vem de longe e vai longe, chorar não é permitido, ao menos aos homens. Como se os acontecimentos vividos tivessem engessado as cores daquele lugar sempre festivo. Nos últimos 3 anos, foi sempre José quem içou o mastro, jogou o óleo para a brincadeira que faria a aldeia gargalhar por horas ao som da boa música em volta da fogueira no dia de Todos os Santos. Dia em que a aldeia amanhecia colorida em tributo à beleza e à dádiva da vida em torno do mar. Entre o pôr do sol e o silêncio do Juan, ouvimos ao longe o chamado de Maria pelo assovio do canto do sabiá. Juan olhou fundo nos meus olhos, tocou de leve meu cabelo e saiu correndo para casa respondendo ao chamado da mãe. Fiquei mais um tempo olhando a calmaria do oceano, indagando sobre minhas tempestades. Deixei a água salgada lavar minha alma chorosa, dada a tristeza da história recebida como presente pela cumplicidade feita com o menino peixe. Antes que ele desaparecesse do meu campo de visão, consegui registrar a corrida de Juan para casa e não pude me conter em apontar no caderninho que trago grudado em meu corpo há anos. Foto 265. Menino peixe. Fraturas em movimento. Em homenagem a Juan Rulfo, Tina Modotti, Nastácia, um mulherão que não cabe no papel pequeno que Monteiro Lobato lhe deu.